Shalom, amados. Todos os dias eu me deparo com pessoas me contando sobre as adversidades que elas vêm passando ao longo da sua vida. Mas quando olhamos para adversidades, nós lembramos de Jó, né? Que não houve ninguém, nem haverá ninguém no mundo que passe por tantas adversidades como esse servo, que a Bíblia vai dizer, vai narrar, né, que era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal, né? O livro de Jó, ele não é apenas uma preciosidade da literatura universal, né? Mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Jó era um homem de um caráter irrepreensível, né? E Satanás, que é um ser real, né? Que só o venceremos com as armas espirituais, ele vem sobre a vida de Jó de uma maneira que ele vem para acusar, ele vem para mostrar ao Senhor que talvez Jó tivesse sendo esse homem bom por causa daquilo que Deus proporcionava a ele, né? Mas nós só venceremos o inimigo com as armas espirituais. Em meio às provações, permaneça firme no Senhor, né? Mesmo que nos tome aí a angústia, não perca a esperança, pois Deus tem prazer em se relacionar conosco. Ainda diante, né, a vida de Jó, no momento da adversidade dele, aparece ali os seus amigos, pessoas que conviviam com ele, pessoas que conheciam a integridade dele, que no meio, né, daquele momento difícil, aquelas pessoas, né, que outrora estavam junto com ele, que outrora estavam em festas com ele, são as mesmas pessoas que vão acusá-lo. Então eu não sei se de repente na tua vida você também está passando por esse tipo de situação, né? De muitas das vezes as pessoas que te rodeiam ou que te rodeavam estão agora parecendo juízes, né? Mas mesmo diante dessa situação, permaneça firme no Senhor, né? E aparece ali o primeiro amigo de Jó, Bildade, né? Amigo que achava, né, que se Jó estava passando por tal processo, talvez ele estivesse em algum pecado oculto, como vai narrar lá em Jó 4, os versículos 7 e 8. Depois aparece Zofar, né? Ele entendia que o justo, ele não passa por tribulação. Está lá em Jó, no capítulo 11 e versículo 18. Mas Deus, ele é sábio. E o preço da sabedoria vale mais que pérolas. Está lá em Jó 28, no versículo 18 e 19. O temor a Deus é a verdadeira sabedoria. Também está escrito em Jó 28, 28. Então, se nós olharmos para trás, nós veremos o quanto Deus já trabalhou em nós. E ainda aparece um terceiro amigo de Jó, Eliú, que entendia que todo sofrimento é uma correção de vida. E será que nós temos amigos do nosso lado desse jeito? Um para dizer que o processo deve ser pecado na tua vida. Outro para dizer que justo não passa por tribulação. Outro, né, que entende que talvez seja uma correção. Você está merecendo realmente passar por isso? Será que tem amigos assim do nosso lado nos dias de hoje? Mas entenda uma coisa. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas foi dentro da tempestade que Deus se apresentou a ele. Vai estar escrito lá em Jó 40, versículo 6. Então Deus,
Ele nos restaura em todas as áreas da nossa vida, como ele fez com Jó. Está escrito lá em Jó 42:10. As experiências com Deus, elas nos tornam melhores. Tiago, no capítulo 5, versículo 11, vai dizer: bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Então, o livro de Jó, ele demonstra a grandeza de Deus e alimenta a nossa esperança quando tudo parece que perde o sentido. Jó vivia na terra de Uz, lá no sul de Edom, e a oeste do deserto da Arábia. Jó era o sacerdote em sua casa. A Bíblia, ela narra vários diálogos entre Jó e seus amigos, né? Esses qual eu já citei o nome: Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, onde, vendo o tamanho da humilhação de Jó, cada qual pensa de uma maneira. Porém, tudo ali era providência divina, tanto que o restaurou por completo. Entenda uma coisa: o inimigo passeava pela terra, e ele contempla ali o servo de Deus Jó. E ele contempla que Jó é reto, que Jó é íntegro, que ele se desvia do mal, que ele é temente a Deus. Ele vê ali Jó com bens, com uma família grande, cercado de amigos e gozando de saúde. E é o inimigo que enfrenta Deus e diz: assim é fácil adorar, ele tem de tudo. E então, conhecendo Jó, Deus permite infortúnio, Deus permite a tragédia, Deus permite a calamidade, Deus permite uma prova de fogo para poder ver como aquele servo se sairia. E assim acontece nas nossas vidas também. E Jó, ele não questiona Deus. Jó, ele experimenta a dependência somente de Deus. Jó, no capítulo 1, versículo 1, vai falar que ele é um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, no capítulo 1, versículo 2, vai mostrar uma família sólida. Jó, no capítulo 1, versículo 3, vai falar das riquezas que aquele homem tinha. Jó, no capítulo 1, no versículo 4, vai falar da família festiva. No versículo 5, vai falar que era um homem de vida piedosa. No versículo 8, vai falar de um caráter irrepreensível. Vai falar que ele tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Um homem que possuía tantos bens terrenos e uma comunhão com Deus indescritível. Uma espiritualidade. Jó, ele sabia conciliar, o que demonstra tamanha sabedoria. Está lá em Jó, no capítulo 29, versículo 21 e 22. Que vai narrar que muitos o procuravam para conselhos e orientações. Não era uma prosperidade voltada para o ter, mas principalmente no ser. E a Bíblia, ela vai narrar que em todo o tempo, seja nos banquetes e festas, e seja nos desesperos, nos desertos, ele se mantém com seus olhos em Deus. Então Jó tem uma vida de oração. Então Satanás rodeia a terra, se apresenta a Deus, indaga: é possível te servir só na bonança? E Deus permite que Satanás o toque, porém põe limite. Então entenda, tudo nas nossas vidas é vontade permissiva de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, e Efésios 6:11, vai mostrar que Satanás tem conhecimento de tudo o que se passa na terra. Ele que provoca dor, sofrimento, mas tudo com a permissão de Deus. Olha aí a situação de Jó. Ele toca aí na economia de Jó, nas finanças de Jó, fazendo ele perder todo o patrimônio. Ele toca na família, perde os 10 filhos. Ele toca na saúde,
uma doença que acaba isolando ele. Lembra quando o inimigo cirandou o apóstolo Pedro? Está lá em Lucas, no capítulo 22, 31 e 32. O inimigo, ele é acusador. Em Apocalipse 12, 10 vai falar isso. Mas a vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. Em todo o processo de Jó, a Bíblia mostra que Deus se mantém em silêncio e oculto. Satanás queria ver Jó murmurando, mas viu ele ali firme e forte em sua fé. Uma prova de fogo, e o servo de Deus saiu vivo e vitorioso. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento certo, Deus se manifesta. Deus se manifestou naquele momento, está lá em Jó 38:1. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação aos homens através de Jesus no Calvário. Então descansa em Deus na tribulação. Porque quando nós fazemos isso, descansar em Deus na tribulação nos torna amados dele. Jó, no capítulo 2, o versículo 21, vai dizer: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então permaneça fiel. Jó mergulhou num mar de calamidades. Ninguém sofreu como este homem. Ninguém. Rebanhos roubados, empregados todos mortos, seus filhos todos mortos num só dia. Imagina só, perder um filho já é terrível, imagina todos. E ainda vem a esposa de Jó, vendo tudo aquilo, e diz para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Traduzindo ela no seu ápice de sofrimento, que quer que ele vá ao Senhor e peça a morte, para que assim ele tenha paz. Eu não sei qual é o vento que tem soprado na sua vida. Se são problemas familiares, se são problemas financeiros, se é na saúde. Mas eu sei de uma coisa: se abrigue em Deus. Ore, leia a Bíblia, busque ao Senhor. Amados, imaginem o psicológico de Jó, vendo e vivendo tudo aquilo. Então seja fiel também nas calamidades. Tenha uma fé inabalável. Jó, no capítulo 3, o versículo 24, vai dizer: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Então se derrame aos pés do Senhor. Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Por que eu nasci? Por que eu não nasci morto? Por que continuo vivendo? Isso está lá em Jó 3, do 1 ao 26. Devido a uma dor profunda, devido a uma carga emocional. E Satanás ali, ele espera ver Jó amaldiçoar ao Senhor, mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. A lógica era simples. Se não tivesse nascido, não estaria agora passando por tudo aquilo. Aos pés da cruz é o melhor lugar para nós derramarmos a nossa alma. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, sujeitos ao luto, ao sofrimento, conforme está escrito lá em Filipenses 4, 11 e 12. Mas, contudo, estejamos guardados e aguardando uma promessa consoladora de Jesus. Porque Deus permite o sofrimento. Provérbios 4,18 vai dizer que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Então a sabedoria de Deus nos conduz à vida. Jó não entendia porque Deus permitia aquele sofrimento todo, mas ele cria. Mantenha o equilíbrio, a confiança durante os momentos de adversidade. Assim terás maturidade e sabedoria. Mesmo desconhecendo a razão da adversidade que sobrevieram sobre Jó
Ele não negou a Deus nem o amaldiçoou. Um corpo ferido, uma alma angustiada, mas amando ao Senhor. Então tenha relacionamento com Deus. O dia mau vem sobre a vida de todos e cada um com um propósito. Quem pode conhecer a sabedoria de Deus? Quem pode desvendar os mistérios de Deus? Quem pode impedir os planos de Deus? Pode alguém discutir com o Todo-Poderoso? Vai dizer em Jó 41, 1 e 2. E Deus, vendo a integridade de Jó, restaura-o de forma grandiosa. Então Deus não lança prova para nos punir, mas simplesmente porque nos ama. A vontade do Pai é mostrar ao inimigo que o servimos com sinceridade, independente da situação. Deus nos ama. O dia mau vem, mas Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse entendimento, por esse esclarecimento, que talvez, Senhor, venha nos trazer nessa hora, nesse momento, equilíbrio para lidar com toda essa situação, meu Deus, a qual nós venhamos passando. Meu Deus, trabalha nas nossas vidas, trabalha no nosso entendimento, trabalha no nosso caráter, trabalha, meu Senhor, restaurando a nossa fé, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, ó Deus, te agradar com as nossas atitudes. Pai, eu coloco nessa noite a nossa confiança em Tuas mãos. Eu coloco, meu Senhor, e lanço sobre Ti, ó Pai, as nossas ansiedades. Trabalha, meu Senhor, de forma poderosa e ajuda-nos, Senhor, a permanecermos fiéis diante das Tuas promessas, porque o Senhor não é somente o Deus que dá, o Senhor é o Deus que ensina, o Senhor é o Deus que capacita e o Senhor é o Deus que tem coisas grandes. Muito obrigado por essa oportunidade. Fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, viu? Curte aí a nossa página, né? Ativa lá o sininho para quando tiver uma próxima mensagem você saber direitinho e assistir aí. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração. Fica com Deus.